passo a palavra ao Dr. Aristeu César Pinto Neto, que falará pelo recorrente Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Também pelo prazo de até 15 minutos, doutor Aristeu. Muito obrigado. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente dessa sessão extraordinária. Excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio, decano da Corte e relator do recurso extraordinário com repercussão geral. Excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos demais ministros que compõem o plenário do STF, ilustre Procurador-Geral da República, servidores que assessoram essa sessão, colegas de profissão. Nós aprendemos com o ministro Marco Aurélio que processo não tem capa. Mas os processos subjetivos, ministro Marco Aurélio, eles têm conteúdo. Parte desse conteúdo foi reportado pelo ex-adversus que me antecedeu, mas é preciso, talvez, esclarecer com mais acuidade a materialidade das relações jurídicas que subjaz a esse processo. É fato que em fevereiro Pela tribuna virtual, 2009, sustentação oral do Dr. Aristeu César. Ao mundo, porque o mundo estava com os olhos voltados para o Brasil, divulgava ao mundo que as demissões, as 4.273 demissões de pais e mães de família, tinham sido geradas por conta da crise econômica de 2008, cujo epicentro foi STF julga se há necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. Recurso extraordinário 999-435, Embraer e outros contra Sindia Aeroespacial. Vai gerar a necessidade de redução do quadro de pessoal. Com o passar do tempo, senhoras e senhores ministros, a realidade veio à tona. O que havia ocorrido na Embraer, fruto também da crise econômica, era uma perda bilionária num título de derivativos de dólar, uma aposta, uma especulação financeira na Bolsa de Nova York, um título de 1 bilhão e 100 milhões de reais, que gerou um prejuízo por conta da aposta que foi feita à época. Apostava-se na queda do dólar e a crise econômica fez com que o dólar disparasse. Toda a crise econômica tem esse aspecto, né? As moedas fortes se valorizam. E a Embraer amargou um prejuízo de 177 milhões de reais. 177 milhões de reais. Nos dias de hoje, ministros, comenta-se que até os engraxates da Praça Antônio Prado, na cercania da Bolsa de Valores de São Paulo, conhecem o fato. Não é mais uma informação de insider, porque isso constou dos balanços da Embraer como operações fracassadas de hedge. E não se faz operações de hedge especulando com oscilação do dólar. O hedge é apenas para garantir variações cambiais e não para especulações. A CVM, inclusive, por conta desse episódio, que não foi exclusivo da Embraer, também atingiu Aracruz, Votorantim, Sadia. A CVM baixou uma norma proibindo que os conselhos de administração funcionassem como balcões de negócio. Logo após essa autêntica, me perdoem a expressão, atrapalhada financeira praticada pelo conselho de administração da Embraer. Então, para cobrir o rombo financeiro, demissões e sobrecarga sobre a população remanescente. Para fazer um contraste, ministros e ministras, eu diria uma demonstração empírico-pragmática da qualidade dessa autêntica evolução civilizatória que significou o paradigma criado primeiro no Tribunal Regional, confirmado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em 2015, vejam como o contraste é fácil e bem simples de ser compreendido. Em 2015, a mesma Embraer é flagrada pelo órgão de controle da Bolsa de Valores americana, o SEC, o equivalente à CVM brasileira, pagando propina para a venda de super tucanos para a República Dominicana, para a Arábia Saudita, para a Índia e para Moçambique.
o Departamento de Justiça americano comprovou os fatos e foi aplicada uma multa na Embraer no valor de 200 milhões de dólares. 200 milhões de dólares. Para fazer um paralelo, o dólar, à época, em fevereiro de 2009, se a gente transformasse o prejuízo de 177 milhões de reais para o dólar da época, equivaleria a 90 milhões de dólares. Em 2015, multa de 200 milhões de dólares. Era possível esperar que o resultado fosse, então, para um prejuízo, um rombo, que era o dobro de 2009, que houvesse o dobro de demissões, ou seja, 8.400 demissões. Mas não, porque havia o paradigma. Havia o paradigma e houve negociação com o sindicato. A resultante da negociação com o sindicato, um regime de layoff, que ficou muito conhecido agora durante a pandemia, que é a suspensão dos contratos de trabalho por um determinado período, sem demissões, sem cortes de postos de trabalho, com aporte de recursos do FAT durante um determinado período, e a abertura de um PDV, um plano de demissão voluntária em que a opção pelo desligamento tocava, por óbvio, ao trabalhador. E com um benefício que tornava o PDV atrativo. Houve 1.500 adesões ao PDV. E o regime de layoff, que estava programado para durar durante 6 meses, foi prorrogado por mais 6 meses, ou seja, durou por 1 ano. E não houve nenhum tipo de demissão coletiva que não fosse esses desligamentos por meio do programa de demissão voluntária. Inclusive com desligamentos daqueles que tinham uma remuneração maior, tinham mais tempo de casa e, portanto, tinham mais condição de enfrentar a situação de desemprego que daí adviria. Milhares de demissões nesses últimos 12 anos foram evitadas por meio desse paradigma, repito, um autêntico avanço civilizatório. Entre as 20 maiores economias do mundo, somente o Brasil não fazia essa diferenciação que é patente, é óbvia, entre demissão individual e demissão coletiva. E aqui, senhoras e senhores ministros, quando se fala de ausência de norma, o direito positivo não faria uma previsão para situações do gênero. Ora, tenho para mim que pobre CLT, esse diploma mal lido. Porque o artigo 8º da CLT, a CLT de Vargas, a CLT de 1943, a CLT tem uma regra de integração de lacunas, o artigo 8º, que faz uma previsão bastante clara. Diante de lacunas, quais são os critérios para suprir as lacunas? CLT, textual, direito positivo, artigo 8º. O primeiro deles é a jurisprudência. E aqui, a diferenciação que é feita, inclusive, pelo tribunal entre processo subjetivo e processo objetivo, nós precisamos olhar esse processo subjetivo a partir de agora. Porque interpretar a Constituição é também constituir uma determinada formação social. Então, nós temos que olhar para trás e enxergar 12 anos de jurisprudência aplicada nesse sentido, para evitar o flagelo social do desemprego. Mas há outros critérios no artigo 8º. Há, por exemplo, a analogia, e a analogia ela é feita de uma forma muito direta. O artigo 7º, inciso 6º da Constituição, prevê a necessidade de negociação coletiva, de celebração de acordo ou convenção coletiva, para reduzir salário, que dirá para cortar o salário com uma demissão em massa, porque a demissão em massa, além de tirar o emprego daquela coletividade, ela impede ou dificulta a recolocação no mercado de trabalho. Então, se nós temos uma regra que para a redução do salário é necessária a negociação, que dirá para a supressão dos próprios empregos. Mas há mais. Há outros critérios no artigo 8º. E nós temos que reconhecer a excelente redação da CLT, porque numa época, numa fase imperialista do capitalismo, fazia previsões para uma era de globalização. Prevê o artigo 8º
um outro critério, que é o critério de equidade. E a Procuradoria-Geral da República já pontuou que o artigo 170 espelha essa equidade ao falar na função social da empresa aliada à dignidade do trabalho humano. Então, a aplicação digamos, a força normativa dos princípios contidos na Constituição Federal estão ancorados na previsão da norma integrativa, que é o artigo 8º da CLT. Um outro critério ainda, porque são vários. Usos e costumes. Usos e costumes. Senhoras e senhores ministros, eu venho agora, nesse último mês, de negociações no Vale do Paraíba com 2 multinacionais, acompanhando de perto as negociações com a Ford, que tomou uma decisão estratégica não emergencial em plena pandemia, uma situação efetivamente emergencial, resolveu transferir sua planta, e aí houve uma negociação com o sindicato local e se estabeleceu uma indenização que variou sob um teto de R$170 mil de indenização. E a outra negociação envolvendo a multinacional coreana LG, que também estabeleceu indenizações que chegaram ao teto de R$70 mil. Uma população, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, majoritariamente feminina, 95% da população que trabalha nessas fábricas são de mulheres, chefes de família, e que vão ter muita dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho. Quando fui explicar para os dirigentes coreanos o paradigma que tinha sido criado pelo TST, eles me disseram, não precisa, é uma norma positivada na Coreia, nós copiamos a Convenção 158 e é direito positivo na Coreia. Essa mesma Coreia que acabou de ultrapassar o Brasil entre as maiores economias do mundo, porque se fala que o Brasil tem que precarizar a relação de trabalho para gerar empregos. E, na verdade, nós estamos derretendo com os empregos industriais e não estamos melhorando a condição da população nesse país campeão da desigualdade social. Agora, lá na CLT de 1943, tinha outra regra, outro critério de integração, que é, pasmem, o direito comparado. O direito comparado. E tudo que o sindicato fez na petição inicial foi citar como são as regras nos demais países. Em toda a comunidade europeia, na Alemanha, na França, na Espanha, em Portugal, mas também na Argentina, em todos os países que aderiram à Convenção 158, na Colômbia, no Uruguai. É o direito comparado, estamos numa situação de globalização, como citou o ex-adversos, mas é também, não é só para o mal, é para também igualarmos as condições civilizatórias das demais economias do mundo. E o último dos critérios que o artigo 8º cita são os princípios gerais do direito que, contemporaneamente, se fala, não preciso repetir aqui, em pleno Supremo Tribunal Federal, na força normativa dos princípios. Pela tribuna virtual, a sustentação oral, doutor Aristeu César. 477A da CLT, que tem uma inconstitucionalidade, inclusive formal, porque não foi aprovado por uma lei complementar, é dizer, inclusive, da má redação, porque se fala que não depende de autorização do sindicato a demissão coletiva, o sindicato nunca vai autorizar. Em pauta, recurso extraordinário 999-435, Embraer e outros contra Sindi Aeroespacial. Entre a empresa, relator ministro Marco Aurélio. O sindicato que tem esse papel social tem produzido esses resultados que citei aqui. Eu acho que é uma demonstração, repito, empírico-pragmática para dialogar com o giro hermenêutico que o ministro Barroso preconiza aqui no tribunal, uma demonstração clara de que é possível manter esse avanço civilizatório e, principalmente, senhoras e senhores ministros, em meio a uma pandemia conduzida de forma desgovernada, agregar a esse flagelo sanitário, o flagelo do desemprego, me parece que seria desistir de uma vez por todas do país. Eu agradeço imensamente a atenção de todos e todas e pugno pela rejeição do recurso extraordinário e pela manutenção desse paradigma social criado
pelos tribunais trabalhistas. Muito obrigado.